Olá pessoal, quero falar um pouquinho hoje para vocês a respeito de estabilizador de energia. Contar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo. Bom, eu sempre fui muito cético quanto aos estabilizadores. Já trabalhei em diversos locais onde nós tivemos problemas relacionados a estabilizador. Então, principalmente quando se tratava de estabilizadores de computador. Com frequência os computadores davam algum problema na fonte. E com o tempo a gente começou a observar que os computadores que não tinham estabilizador dava menos problema. O pessoal sempre foi muito cético, né, a ligar o computador direto, sem estabilizador. Mas a gente percebeu que uma boa fonte custava menos do que um bom estabilizador, pelo menos na época, né? Então a gente começou a deixar os computadores ligados direto, sem usar esse estabilizador, e viu que dava menos problema. Com frequência até foi solucionando o problema dos computadores darem problema. E a gente conversando até com outros técnicos e tal, a gente foi vendo um detalhe aí que acontece com esses estabilizadores. Eles faziam o computador queimar, justamente eles tinham um efeito contrário. Por quê? O estabilizador ele trabalha com um conjunto de relé que ele faz o acionamento de diversas bobinas, fazendo a alteração de tensão. Então o que ocorre? Imagina, por exemplo, que a energia está em 220. Aí de repente ela cai para 200 volts. Então o estabilizador ele percebe, opa, a energia caiu 20 volts. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir mais 20 volts. Então ele pega a tensão que está em 200, sobe novamente para 220. Só que de repente a tensão de entrada volta a 220. Só que o circuito demora um pouquinho para acionar, ou pelo menos fazer o desacionamento daquela tensão que ele tinha jogado a mais para compensar. Porque ele tem um relé lá, ele tem um sistema que ele demora um pouquinho para fazer, ali alguns milissegundos. Então por algum tempo a fonte acaba recebendo uma tensão maior. Então ela não consegue se ajustar em tempo real. Então isso acaba dando alguns problemas nas fontes, principalmente por esses estabilizadores de baixo custo. Juntando diversos problemas que eu tive com computadores, junto com equipamentos de áudio que usavam também estabilizadores, outros amplificadores de áudio, que nesse caso não é tão indicado a utilização de estabilizador, mas mesmo os que têm onda senoidal pura, equipamentos de uma qualidade bem superior, com alto sistema de acionamento, né? Em milésimos de segundo ali ele faz uma correção. Mesmo com esses a gente ainda tinha problema. Então por fim nós acabamos banindo o uso de estabilizadores e conseguimos um resultado melhor de um modo geral. Quando eu comprei essa CNC Laser, a empresa ela me exigiu o estabilizador. Eu fiquei bastante cético a isso, mas pensei assim, vou colocar o estabilizador que eles recomendam de fábrica, vou comprar lá certinho do jeito que eles querem, para ter a garantia. Depois eu tiro esse estabilizador, não tem problema não. Porque até então, tudo que eu tinha vivido com estabilizadores sempre era algo que mais causava problemas do que solução. Mas aconteceu, depois mais ou menos de uns 7, 8 meses, que aconteceu um pico de tensão aqui. De repente a gente começou a sentir um cheiro de queimado aqui nas coisas. O ventilador começou a trabalhar numa potência bem maior e foi parando tudo, lâmpada estourando, e a máquina estava funcionando aqui. E aí nós fomos fazer uma medição aqui rapidamente na energia e eu vi que ela estava lá em quase 300 volts. E por fim o estabilizador aguentou e segurou essa tensão e fez com que a máquina não queimasse. A outra máquina que estava ligado deu problema, computador, lâmpada, uma série de coisas danificou aqui, menos a que estava no estabilizador. Então a máquina foi salva pelo estabilizador nesse caso. E posteriormente, passou algum tempo, isso tem agora pouco tempo que aconteceu, eu falei para um amigo meu que também tem máquina, do estabilizador, o que tinha acontecido e tal. Que eu até estava querendo mudar minha rede elétrica para outro local aqui, para uma outra rede, para sair dessa minha rede aqui, porque essa rede aqui já tinha acontecido isso, e o transformador aqui da região não tem uma qualidade muito boa.
Então eu pensei em fazer essa mudança e relatei para ele. Falei, olha, essa rede aqui parece sua, parece ser melhor, estou querendo mudar para ela. Resultado, pouco tempo depois ele até comprou o estabilizador e aconteceu na rede dele o mesmo problema, a energia foi para 300 volts. Danificou uma série de equipamentos dele e só não danificou a máquina devido a ter o estabilizador. Moral da história, foram 2 máquinas que o estabilizador salvou. Então é importante o uso, que seja um estabilizador de melhor qualidade. Eu não sei da parte eletrônica como que está os estabilizadores agora, as marcas que têm uma boa qualidade, mas foram 2 situações onde foi bastante útil. Agora, não necessariamente precisa ser um estabilizador. Tem um outro componente também que pode ser instalado, que é o protetor de surto. O que é isso? Ele é um equipamento que você coloca na tomada e liga ele na máquina. Lá dentro existe um componente chamado varistor. O varistor, ele é um componente eletrônico, ele costuma ser azulzinho. E esse componente, se a tensão ela passa de um determinado nível, ele entra em curto-circuito e faz com que o fusível de proteção se queime. Então ele se sacrifica para o equipamento, a máquina em si não dá problema. As fontes chaveadas das máquinas, a maioria tem esse sistema de proteção. Só que até o reparo, tudo isso aí se torna mais caro, mais complexo. Então o que é o ideal? Ou comprar esse protetor de surto para colocar na tomada, que vai a CNC laser, ou então comprar réguas de energia que tenham esse filtro com o fusível e o protetor de surto. Colocado isso aí, você vai proteger a sua máquina contra esses picos de tensão. Tem esses protetores tanto em 110 quanto 220, vai ser aí uma boa solução. E depois, na medida do possível, colocar para trabalhar um estabilizador. Outra coisa interessante em alguns casos é o uso de no-break. No-break pode ser muito interessante se a sua máquina não tiver essas centrais mais novas que guardam na memória. Tem umas máquinas que elas mandam diretamente do Corel ou outros programas semelhantes o corte. Então se você mandar um arquivo para ela e você desligar a máquina, você perde o corte. E já aconteceu conosco na máquina antiga, a gente perder várias vezes o corte por acabar a energia. Às vezes está cortando um material ali de 10 milímetros, um material que custa ali 400, 500 reais, no meio da logomarca, da gravação, acaba a energia e para tudo. Então esse aí é um problema. Então se tiver um no-break, pelo menos você consegue ali algum tempo segurar o arquivo, ou até reposicionar a máquina para continuar daquele local posteriormente, existe essa possibilidade. Fazer um planejamento, ou até mesmo o no-break, segurar a energia ali por algum tempo para você finalizar o serviço. Então isso aí é algo muito interessante. Nessa máquina nova, ela já tem a centralzinha dela, que faz o comando, que se acabar a energia, ela reinicia da onde parou. E isso é algo bastante importante. Aqui pra gente, no estado de Goiás, direto cabe energia. É um problema muito grande. Nós temos aqui uma cidade muito arvorizada, que é Goiânia. E o povo aqui é tarado por árvore. Então eles saíram plantando árvore aqui para tudo quanto é lugar. Árvore é um negócio muito bacana, é claro, resfria, mas é bom assim. Você tem que ter um certo zelo na hora de plantar. Por exemplo, você tem a rua aqui de frente, que não tem... Do lado que não tem nenhuma fiação de energia, não tem nenhuma árvore. Aí do lado, justamente aonde passa a fiação, tem um monte de árvore, tudo de 10 metros de altura. Então os galhos balançam ali um pouco, qualquer ventinho que dá, os fios dá curto-circuito e cai energia. Então isso é um problema aqui da nossa cidade, que está dentre as piores do país aí quanto à questão elétrica. Se eu não me engano é o 2º pior estado do Brasil em quedas de energia. Então nós já temos esse problema recorrente e mesmo que você não tenha, é interessante você buscar uma solução, porque isso causa um transtorno muito grande. Igual eu nem me importo se queimar uma geladeira, uma televisão, um outro equipamento. Porque isso aí é coisa que pode ser substituído. Imagina para você hoje, de repente queima a sua geladeira. Você pega as coisas, põe na casa do vizinho, joga fora, come, enfim. Você dá um fim naquilo ali, vai te trazer um transtorno, mas é relativamente fácil de solucionar. Agora, se queimar a máquina laser, você para de trabalhar, você perde o seu sustento. Então isso é algo muito grave. Para a gente aqui,
o impacto é muito grande. Nós fiquemos uma época aqui com o maquinário com problema parado uma semana, o impacto é gigantesco. Então a gente acaba não só perdendo faturamento, como perde muitos clientes também que tem que buscar outras empresas, clientes que ficam nervosos, serviços que não dá para acabar, que você tem que devolver dinheiro, uma série de compromissos que ficam pela metade. Então fica aí a dica para vocês, invistam na proteção do seu equipamento, busquem marcas de boa qualidade quanto a estabilizador, sistemas de proteção, protetor de surto, aterramento para a máquina, tem DPS, sistema de proteção contra raio. É importante investir um pouquinho nisso para não parar a sua empresa. E é isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima.